September we met, I can tell by your smile. Olá, bom dia, que bom estarmos aqui juntinhos para iniciarmos uma nova semana na presença do Senhor. Às vezes nós até erramos quando falamos, mais uma semana, mais um dia. Não, pense que será uma nova semana, uma semana cheia de conquistas, uma semana cheia de fé, de esperança. Pense assim sempre. Queridos, e hoje eu vou estar falando nesta manhã sobre como nós devemos agir para batalharmos dia após dia, mas pela fé. Quando nós temos fé, queridos, nós temos ânimo, nós temos postura diferenciadas, né? E lá no livro de Judas, que eu vou estar lendo para vocês, não é o Judas Iscariotes que escreveu esta carta, mas sim Judas, que era um dos irmãos de Jesus. E Judas, ele tinha uma disposição imensa para falar com o povo de Deus. E quando ele escreveu essa carta, ele estava advertendo os cristãos quanto aos falsos ensinamentos, quanto aos falsos mestres que estavam se levantando, né? E também, nessa carta de Judas, ele fala para nós, cristãos, que nós viéssemos continuar lutando pela fé e a defender-se. Então, queridos, que nesta semana nós venhamos viver dia após dia pela fé, e que nós não venhamos a perder a esperança. Judas capítulo 1, versículo 3 diz assim: meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas. Queridos, a cada ano que passa, né, a gente vê muitas pessoas que estão mais escassas em relação à fé. Em Lucas 18:8, Jesus, ele nos deixa ali uma pergunta, quando diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que quando Cristo voltar, ele achará fé em nossas vidas? Sabemos, queridos, que no ano de 2020 não foi fácil, que não está sendo fácil o ano de 2021. Estamos aí amanhã, né? Vamos já entrar em junho, né? Quase a metade do ano, e a gente vê que muitas pessoas estão perdendo a fé. E esse texto que eu trouxe aqui para vocês diz que enquanto Judas, ele empregava toda a diligência para escrever acerca da salvação, e ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus a escrever, né, a exortar aquele povo, aos nossos irmãos, a batalhar pela fé. E nesta manhã, queridos, nós precisamos aprender alguns ensinamentos bíblicos sobre a fé. E um deles, queridos, é que todos nós, cristãos, nós já recebemos fé suficiente para vivermos como vencedor. Né? Quando aqui diz, meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação. Então eu senti que era necessário escrever algo para animá-los vocês. Oh, meus queridos, quantas vezes nós, quando estamos abalados por alguma coisa que vem acontecer conosco, ou que acontece conosco, nós perdemos a nossa fé. Nós abaixamos a nossa cabeça, deixamos a tristeza consumir o nosso coração, deixamos a nossa alma abatida e perdemos a fé.
E a palavra de Deus fala que é impossível a gente agradar a Deus se nós não temos fé. Então, queridos, saiba que o Senhor, Ele nos deixou a fé, né? A fé suficiente para nós vivermos aqui dia após dia como vencedores em Cristo Jesus. Outro ensinamento que a palavra de Deus também nos diz, que está lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, que nós somos responsáveis em guardar e alimentar a fé que recebemos de Deus. Pastora, como que eu recebo essa fé? Como que eu consigo alimentar a minha fé? Queridos, é através da leitura, do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, desde o de Gênesis até Apocalipse, são palavras de fé. Através da leitura, o Senhor enche os nossos corações de fé. O Senhor nos encoraja para que nós venhamos a vencer todos os obstáculos que são levantados na nossa frente, no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, queridos, ele sempre adverte aos irmãos sobre a necessidade de nós conservarmos a nossa fé, a fé que Deus nos deu. No livro também de 2 Pedro 1:1, diz que a fé, ela é preciosa, por isso não podemos permitir que nada e ninguém venha perverter a nossa fé. Veja, quantas vezes a gente está com o nosso coração cheio de fé e de esperança, e às vezes nos deparamos com pessoas que sempre estão ali prontos com seus lábios para declarar palavras de derrota sobre as nossas vidas. Queridos, somatiza esses tipos de palavra e continue olhando para o alvo, continue tendo fé e continue perseverando. Outra questão também, outro ensinamento que a palavra de Deus nos diz sobre a fé, que a fé é o instrumento que Deus usa para nos manter em pé, aleluia. Conforme o texto, queridos, que eu li para vocês, em pé pela fé. Assim somos salvos pela fé, nós somos curados pela fé, nós temos vitória pela fé, nós nos sentimos vencedores, né? Em questão às nossas dificuldades, é tudo pela fé, queridos. É pela fé que nós somos abençoados. E sem dúvida nenhuma, queridos, a fé é o principal instrumento que Deus usa para nos abençoar. Como está escrito lá no livro de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, queridos, deixa Deus usar a palavra dele, abra o seu coração para Deus falar a ti nesta manhã. Talvez você está aí tão desanimado, perdeu a fé, perdeu a esperança devido a tantas perdas. Mas se você estiver assim, vai ser impossível o Senhor trabalhar na sua vida. E para encerrar, eu quero deixar aqui um outro ensinamento, porque na palavra de Deus há vários, mas um outro sobre a fé, que diz que a fé é a arma que Deus nos deu para vencer este mundo mal, este mundo que é do maligno. Queridos, esta é a vitória que vence o mundo. Quando nós nos sentimos cheios de fé, de esperança, o Senhor, Ele age sobre as nossas vidas e Ele consegue nos conduzir a dias de vitória. Podemos até passar por dias que nos sentiremos derrotados, mas se nós temos fé em Cristo Jesus, querido, nós vamos vencer. Por isso a importância, você que está aí me ouvindo nesta manhã, queridos, não perca a fé, não pare de ter fé, porque assim, queridos, tem sido as nossas vitórias
cada dia aqui nessa terra. A palavra de Deus fala que o maligno, ele tenta triunfar sobre as nossas vidas, porque ele percebe que a gente se sente derrotado, que a gente acha que nós não vamos conseguir vencer, sempre com aquele espírito de autocomiseração, né? E isso, o inimigo se sente forte quando nós estamos abatidos. Então, querido, não permita, né? Não permita. Permita sim que o Senhor venha através do Espírito Santo te encher de fé, deixar Deus usar a sua vida, pois é com esse escudo, queridos, o escudo da fé. Olha aqui, ó, esse escudo aqui, ó, da fé, a palavra de Deus, é que nós conseguimos apagar, né, e afastar de nós todos os dardos inflamados que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas todos os dias, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Eu quero orar por você que talvez está aí iniciando a semana dizendo: ai, mais uma semana, nada dá certo, eu já perdi a fé. Eu quero orar por você que está com este sentimento no seu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, primeiramente quero agradecer a Ti pela Tua palavra, Senhor. Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes deixamos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas derrotas, as nossas dificuldades abalar o nosso coração ao ponto de não termos mais fé. E a Tua palavra nos disse nesta manhã no livro de Hebreus, Senhor, que é impossível agradar ao Senhor se não temos fé. Pai, eu peço por esta alma, Senhor, que está abatida, sem esperança, sem fé, que o Senhor, através da pessoa linda do Espírito Santo, esteja renovando, Senhor, a fé desta pessoa, aumentando, sustentando, acrescentando, Senhor, fé e mais fé, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a fé, ela se torna escudo de proteção contra os dardos inflamados do inimigo que tenta se levantar contra nós, mas é pela fé que nós dizemos que ele é um derrotado e que ele não tem poder sobre as nossas vidas. Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar e pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando, nos capacitando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Receba esta palavra. Receba esta palavra e lembre-se, batalhe pela fé. Amém? Fique com Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu pedido de oração e receba um abraço da pastora Silmara para você e tenha fé, porque esta semana o Senhor estará abrindo portas para você. Creia e tome posse em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até amanhã, querido.